Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Bianchi, eu sou ginecologista, eu sou especialista em reprodução assistida e nesse vídeo nós vamos falar sobre o congelamento de óvulos num cenário muito específico que é a mulher que está enfrentando um câncer. Se você me acompanha por aqui, você já sabe que eu fiz um vídeo sobre congelamento de óvulos num cenário em que a pessoa quer atrasar a maternidade, não está pronta para ser mãe agora, quer engravidar no futuro, mas agora nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre quando a pessoa tem um câncer. O câncer pode afetar mulheres jovens e o tratamento para o câncer, apesar de ter se tornado cada vez mais eficaz no sentido de sobrevida dessas pessoas, ainda pode ter algumas consequências em relação à sua fertilidade. Dependendo do tipo de tratamento que vai ser usado, isso pode comprometer a fertilidade no médio e no longo prazo, reduzindo o estoque de óvulos. Nessa situação, pessoal, é possível fazer uma preservação de fertilidade, um congelamento de óvulos, para que a pessoa possa engravidar depois que ela vença essa batalha contra o câncer. Coisa importante em relação ao congelamento de óvulos no cenário oncológico. O ideal é que ele seja feito antes de se iniciar o tratamento oncológico, especificamente a químio e a radioterapia. Pode ser feito depois de uma cirurgia contra o câncer, mas normalmente antes da químio e da radioterapia. Então é um cenário em que a gente não tem muito tempo a perder. Uma vez feito o diagnóstico do câncer, é interessante passar por um aconselhamento para que comece, se possível, o quanto antes esse processo. O congelamento de óvulos tem uma etapa que precisa ser feita, que é uma etapa de estimulação dos ovários com medicações, para que a gente amadureça mais óvulos e consiga preservar mais óvulos naquele momento do que seria naturalmente expresso pelo ovário. Isso demora aproximadamente 10 a 12 dias e a coleta dos óvulos é feita mais ou menos 2 dias depois desse processo. Então, o processo inteiro demora por volta de uns 15 dias. Durante essa fase, a gente usa medicações que são estimulantes dos ovários, a gente acompanha o desenvolvimento dos folículos com ultrassom transvaginal. Para quem tem tumores que reagem aos hormônios e que tem medo de fazer isso porque pode estimular o seu tumor, não se preocupem, existem protocolos específicos de estimulação do ovário para que não tenha um impacto hormonal muito grande, não afete o prognóstico do câncer. Estou falando especificamente aqui do câncer de mama, que pode reagir aos hormônios, mas existem medicações que são usadas na estimulação ovariana justamente para diminuir o impacto que os hormônios teriam no tumor, e atualmente a experiência que existe é de que não há uma piora do prognóstico de câncer em quem faz o congelamento de óvulos. Em algumas situações, pode ser que a pessoa não tenha tempo de fazer todo o processo de estimulação ovariana para extrair os óvulos e congelar esses óvulos. Nessas situações existe uma outra opção, que é congelar o tecido ovariano, a região dos ovários onde os óvulos ficam. Os óvulos ficam todos na superfície do ovário. Se o ovário fosse uma noz, imaginando aqui, os óvulos estariam todos na região da casca da noz. É possível extrair um fragmento do ovário ou um ovário inteiro, e isso depende um pouco da agressividade da quimio e da radioterapia. A gente pode extrair um fragmento então do ovário, um ovário inteiro, extrair a parte superficial do ovário e congelar essa parte inteira. Para fazer isso é preciso fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia, que é um procedimento relativamente simples, rápido, então não atrasa o tratamento oncológico, e a quantidade de óvulos que a gente consegue congelar dessa forma é muito grande, praticamente todos os óvulos que tem naquele fragmento do ovário ou no ovário inteiro. Como que se usa o óvulo congelado, no caso do congelamento de óvulos? Quando o óvulo é congelado já maduro e a pessoa volta para usar esse óvulo é descongelado, combinado com o espermatozoide, in vitro, forma-se um embrião e o embrião é transferido de volta para o útero. Já o tecido ovariano, um pedacinho do ovário, atualmente com a tecnologia que a gente tem em 2022, quando esse vídeo está sendo gravado, esse tecido tem que ser reimplantado no organismo da pessoa para que o óvulo se desenvolva naturalmente e a gente consiga ou uma gravidez natural ou extrair o óvulo para fazer uma fertilização in vitro. Então, o cenário de oncofertilidade é um cenário muito importante. Hoje, os tratamentos contra o câncer estão sendo eficazes, essas pessoas têm sobrevivido cada vez mais e a fertilidade é uma questão importante para muitas dessas pessoas. É possível manter a fertilidade sem arriscar o tratamento oncológico, sem arriscar o prognóstico dessa pessoa e podendo que ela continue a sua vida depois de vencer essa batalha. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, por favor, me envie uma mensagem por aqui. Até uma próxima, pessoal.